Olá, queridos alunos, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula de física do terceiro ano do ensino médio, seguindo o currículo do Estado de São Paulo. Estamos trabalhando com o caderno SP Faz Escola, volume 3. O tema de hoje é matéria e radiação, partículas elementares. Atividade 3, páginas 66, 67 e 68. A descoberta de novas partículas. Habilidades: identificar as diversas partículas subatômicas, analisar processos de detecção de partículas subatômicas, compreender a relação entre a massa e energia. Habilidade do SAEB. D1. Localizar informações explícitas em um texto. Algumas partículas já são conhecidas por vocês, como o próton, o nêutron, o elétron, também nas atividades anteriores. Foi apresentada uma nova partícula, que atualmente é chamada de meson pi. Durante os anos 1950, principalmente, foram descobertas outras partículas até então desconhecidas. Como você sabe como os físicos descobrem ou detectam a existência dessas partículas? As partículas são entidades com massa muito pequenas, têm vida média, às vezes efêmera, e para complicar, nem sempre possuem carga elétrica. Essas características fazem com que as partículas passem, na maioria das vezes, despercebidas. Apenas para exemplificar neste momento, todos nós estamos sendo atravessados por um grande número de partículas, como neutrinos e os mesons de origem cósmica, só que não percebemos nenhuma manifestação delas. Temos alguns vídeos agora instrucionais para construirmos um conhecimento particular sobre o assunto. Olá, seres humanos, tudo bem? Eu sou o Marcelo. E eu, Gabriel. Tudo que existe é feito de partículas. Seu corpo, por exemplo, é feito de átomos. Esses átomos são compostos de outras partículas ainda menores, os prótons, os nêutrons e os elétrons. Mas e se nós quiséssemos ir ainda além? E se nós tentássemos procurar partículas ainda menores? Por exemplo, partículas que estariam dentro dos nêutrons e dos prótons. Hoje, nós vamos falar sobre a física das coisas muito, muito pequenas, a chamada física de partículas. E esse é o Ciência Agora. Átomos são partículas compostas por um núcleo de carga positiva, que contém nêutrons e prótons, com elétrons de carga negativa ao redor desse núcleo. Mas nós queremos mais. Existe uma infinidade de partículas subatômicas, ou seja, partículas menores que o átomo. Para descrever essas partículas, nós usamos algumas características, como sua massa, sua carga ou seu spin. Mas o que é spin? Spin é a palavra em inglês para giro. Apesar de as partículas não estarem realmente girando, o spin é uma analogia útil para descrever uma das propriedades que as partículas têm. As partículas fundamentais podem ser representadas por símbolos desse tipo. Ele contém informações sobre as três características básicas da partícula representada, isto é, sua massa, sua carga e seu spin. O spin e a carga são utilizados no modelo padrão para classificar as partículas. As partículas elementares, que são indivisíveis, podem ser classificadas em dois grupos básicos, os bósons
E os férmions? Bósons têm spin inteiro, como 0, 1 e 2. Os férmions têm spin fracionário, como meio e 3 meios. Mais importante do que isso, os férmions são partículas que sofrem ação de forças, como a gravidade. Já os bósons não sofrem ação de força alguma. Os férmions podem ser classificados como leptons ou quarks. Os leptons têm carga inteira, enquanto os quarks têm carga fracionária. O lepton mais conhecido e que exerce mais influência em nossa vida é o elétron. Outros, menos conhecidos, são os neutrinos, o muon e o tau. Os quarks mais estáveis são o quark up e o quark down. Além deles, existem outros 4: top, bottom, charm e strange. 5 bósons muito importantes são o fóton, o bóson Z, o bóson W, o gluon e o famoso bóson de Higgs. Além disso, teoriza-se a existência do graviton, mas ela ainda não foi confirmada experimentalmente. Mas voltemos ao átomo. Os elétrons são partículas elementares, logo, não podem ser divididos. Os prótons e nêutrons, por outro lado, não são partículas elementares e podem ser divididos em partículas menores. Olhando para dentro deles, nós encontramos quarks. Os prótons e nêutrons precisam de 3 quarks para existir. Dentro do próton, existem 2 quarks up e 1 quark down. Já no nêutron, existem 2 quarks down e 1 quark up. A carga do quark up é de 2/3 da carga do elétron, enquanto a do quark down é de 1/3 da carga do elétron. O up tem carga positiva e o down tem carga negativa. Agora, falemos dos bósons. Bósons são partículas que mediam a interação entre férmions. Ou seja, sempre que férmions interagem entre si, existe troca de bósons entre eles. Sabemos que o próton, de carga positiva, atrai o elétron, de carga negativa. Essa atração entre cargas opostas se dá por meio de um bóson, o fóton. Os outros bósons que mencionamos também transmitem forças, com exceção do Higgs. O Higgs, por sua vez, ao interagir com diversas partículas elementares, possibilita que elas possuam massa. Então, tudo que existe, já existiu ou vai existir é composto por leptons e quarks que interagem entre si por meio de bósons. Esses leptons e quarks só possuem massa, pois interagem com o bóson de Higgs. Se não fosse por eles, nem eu, nem o Gabriel, nem você estaremos aqui hoje. O próprio universo, da maneira que conhecemos, não existiria. Então é isso, galera. Esperamos que vocês tenham aprendido. Duas explosões violentas foram observadas emitindo a energia mais alta já vista até o momento. Fique comigo até o final desse vídeo e venha conhecer um dos fenômenos mais energéticos do universo. Mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações e seja muito bem-vindo. Recentemente, os astrônomos testemunharam duas enormes explosões conhecidas como explosões de raios gama. As explosões cósmicas de raios gama são os fenômenos que emitem a maior quantidade de energia por unidade de tempo no universo. Para você ter uma ideia, uma única explosão com uma duração típica de alguns segundos emitem tanta energia em raios gama quanto o Sol vai emitir durante toda a sua vida de 10 bilhões de anos, em todas as faixas do espectro eletromagnético. Você consegue imaginar o tamanho dessa energia? Difícil, né? Desde sua descoberta feita no final da década de 60 pelos satélites militares americanos, as explosões de raios gama têm fascinado e intrigado os astrofísicos em todo o mundo. E essas emissões detectadas mostraram para os cientistas que as explosões de raios gama podem emitir feixes de luz ainda mais energéticos do que eles imaginavam. A primeira explosão detectada foi em julho de 2018, feita pelo Fermi e Swift da NASA.
foi emitido um alerta 10 horas após a detecção. E o HESS, que é um sistema de última geração de telescópios de análise de raios gama que está localizado na Namíbia, apontou seu grande telescópio de 28 metros para o local dessa explosão, nomeado como GRB 180720b, a cerca de 7 bilhões de anos-luz. A detecção dessa energia foi medida entre 100 bilhões a 440 bilhões de elétrons-volts. E apesar dessa explosão não ter sido tão energética quanto a próxima explosão que vou falar agora, ela foi uma surpresa e uma nova descoberta importante, já que o fluxo de luz de alta energia veio 10 horas após a explosão inicial e o brilho continuou por 2 horas após o início da observação. A segunda explosão detectada foi em 14 de janeiro de 2019 pelo Fermi e Swift, que detectaram um pico de raios gama em uma galáxia a mais de 4 bilhões de anos-luz de distância. A localização dessa explosão foi nomeada como GRB 190114C. E 27 segundos após o recebimento das coordenadas, os astrônomos das Ilhas Canárias direcionaram seus telescópios, o MAGIC, que é um sistema de 2 telescópios de imagem atmosférica Cherenkov, e o colocaram em direção ao ponto exato no céu, e esse sistema detectou essas chuvas de partículas liberadas por raios gama, usando a radiação Cherenkov, capturando os raios gama mais energéticos já vistos nesses eventos, que variavam de 200 bilhões a 1 trilhão de elétrons-volts. E logo após, suas coordenadas foram transmitidas para os astrônomos em todo o mundo. Os pesquisadores recrutaram mais de 24 observatórios espalhados pela Terra, e todos puderam olhar para esse evento e observá-lo em diferentes comprimentos de ondas. Todos ficaram animados, afinal, essa tinha sido a primeira vez que algo assim tinha sido anunciado. E o agrupamento de todos esses dados permitiu que o espectro de emissões fosse registrado e analisado. A energia liberada em raios gama de energia muito alta é comparável à quantidade irradiada em todas as energias inferiores tomadas em conjunto. O MAGIC se tornou a primeira instalação a relatar emissões com energia de até 1 trilhão de elétrons-volts, e isso é 10 vezes o pico de energia que o telescópio Fermi da NASA já viu até hoje. A descoberta dos raios gama de teraelectronvolts do GRB 190114C mostra que essas explosões são ainda mais poderosas do que se pensava antes. As equipes de cientistas continuarão monitorando essas explosões no universo para tentar descobrir se todas as GRBs produzem raios gama de teraelectronvolts. Os raios gama eles são produzidos pelos objetos mais quentes e energéticos do universo, como estrelas, pulsares, explosões de supernovas e regiões em torno de buracos negros. E entre os eventos que produzem raios gama de teraelectronvolts estão os microquasares, como o signo X3. O maior grupo dentre eles são os chamados blazares, uma classe específica de núcleos galácticos ativos que agora é comumente assumido que todas as galáxias abrigam um buraco negro supermassivo em seus centros. Alguns acumulam matéria circundante e, portanto, são capazes de gerar uma extraordinária luminosidade que ofusca toda a galáxia onde se hospeda. A astronomia de raios gama apresenta oportunidades únicas para explorar esses objetos exóticos. E ao explorar o universo nessas altas energias, os cientistas podem procurar novas físicas, testar teorias e realizar experimentos que não são possíveis em laboratórios aqui na Terra. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Leia o texto a seguir e responda aos itens. Formas de detecção de partículas elementares na câmara de bolhas. Os primeiros estudos que detectaram algumas partículas envolveram pesquisa com raios cósmicos, isto é, radiação originária do espaço, que chega à Terra dotada de alta energia.
O dispositivo de detecção utilizado foi inicialmente a câmara de Wilson, ou de nuvens, e posteriormente a câmara de bolhas. Essa última consiste em um recipiente fechado com uma nuvem de gás e vapor. Com isso é possível detectar a passagem de uma dessas partículas por meio de rastro que ela deixa na nuvem, como um avião que deixa no céu um rastro indicado na sua trajetória. Pelo estudo do caminho percorrido pelas partículas na câmara de bolhas, como podemos descobrir suas características como massa e carga elétrica? A partícula faz uma trajetória curva em razão da presença de um campo magnético na câmara. Aquelas com carga elétrica diferente do zero sofrem a ação de uma força perpendicular em seu movimento quando entram em uma região do campo magnético. Então vemos aqui as trajetórias na figura 1, figura 2 e na figura 3. Então essa trajetória ela se dá por meio do campo magnético. Essa força depende do campo e da carga elétrica. Quanto maior a carga, mais intensa a força, dependendo do sentido da força, para a direita ou para a esquerda. É possível saber a carga elétrica positiva, se é positiva ou negativa. Com base na trajetória, também é possível determinar sua massa. Então, pela trajetória da partícula, é determinado a sua massa. Isso ocorre porque se temos duas partículas na mesma condição inicial, ou seja, mesma carga elétrica e mesma energia cinética submetida ao mesmo campo magnético, a partícula de menor massa executará uma trajetória com curva mais acentuada, mas podemos afirmar que no caso mostrado na figura 1, a K1 tem uma massa maior do que a P1 na figura 2, pois sua trajetória é uma curva menos acentuada. Então, quanto menor for a curva, maior é a massa. O que torna o estudo em câmara de bolhas ainda mais interessante não é apenas observar uma partícula passando, mas poder pegá-la no flagra ao se transformar em outras partículas, como mostrado na figura 3. Essa transformação pode ocorrer espontaneamente por intermédio de uma colisão. As partículas neutras não são detectadas por câmara de bolhas, por isso são apresentadas como uma linha tracejada, apenas para indicar sua existência, como indicado na figura 3. Mesmo não aparecendo, elas devem ser consideradas para que possam explicar os fenômenos físicos. Questão número 1. Como são detectadas as partículas na câmara de bolha e quais características das partículas podem ser estudadas? As partículas fazem uma trajetória curva em razão da presença do campo magnético na câmara. Aquelas com carga elétrica diferente do zero sofrem uma ação de força perpendicular ao seu movimento. Quando entram em uma região do campo magnético, de acordo com a curvatura da partícula, pode ser determinado sua massa e carga elétrica. Letra B. Explique por que uma câmara de bolhas
Partículas com massa menor realizam trajetórias na forma de curvas, mais acentuadas em comparação com as de massa maior. A força magnética resultante da interação da carga da partícula em movimento com o campo magnético é sempre perpendicular à velocidade de deslocamento da partícula. Isso resulta em uma aceleração centrípeta que tende a desviar essa partícula. A aceleração centrípeta é inversamente proporcional à massa, como mostra na expressão Fmag igual a m. Conforme a partícula perde energia, sua distância em relação ao centro diminui, realizando uma trajetória em espiral. Além das características apontadas no item A, o que mais a câmara de bolha permitia observar? É possível detectar a transformação das partículas em outras partículas, além de as partículas poderem decair naturalmente quando duas se colidem. Nessa interação elas também podem se transformar, como se observado na figura número 3. Em outras partículas, um cáon positivo entra na câmara de bolhas, em determinado instante decai, ou seja, transforma-se em um pion, e em um pion negativo. Item número 3. Um fóton de energia E maior do que 1022 MeV pode interagir com o material criando um par elétron-positron. A energia excedente transforma-se em energia cinética do par de elétron-positron que atravessa o material, perdendo energia sucessivamente por excitação ou ionização de átomos. Quando o positron perde toda a energia cinética para ele se aniquilar com algum elétron para a emissão de 2 raios gama. Qual deverá ser a energia de cada raio gama? Porque eles precisam ser criados dos raios. A energia de cada raio gama é 0,511 MeV. É preciso ocorrer a produção de 2 raios gama para haver uma conversão da quantidade de movimento. Desenhe possíveis trajetórias para os 2 raios gama produzidos. Então, para a produção dos raios gama, temos o próton positivo, o elétron negativo. Ao serem colididos um ao outro, a presença magnética faz com que eles se separem um do outro. Então chamamos de raios gama. Mais uma aula está chegando ao fim. Muito obrigado pela atenção. Tenha um ótimo dia.